Olá, boa noite. Nós estamos começando a última sessão do workshop do grupo de pesquisa Religião e Cultura, nesse ano de 2024. E hoje nós recebemos a professora doutora Ângela Cristina Borges, da Unimontes, colaboradora no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O tema de hoje é Estudos Decoloniais em Ciências da Religião. E vai coordenar essa sessão de hoje a Fabiana Faria, e a Fabiana vai passar as orientações agora, né, para nossa participação nesse encontro de hoje e também fazer uma apresentação mais detalhada da professora Cristina. Fabiana, boa noite, obrigado e Boa bem-vinda, noite, Cristina. Flávio. Obrigada, Flávia. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora. É uma satisfação recebê-la no nosso grupo hoje, no nosso workshop. A professora tem um currículo extenso, mas a gente vai de forma resumida tratar aqui de alguns pontos, né? A professora é graduada em filosofia pela Universidade Estadual de Montes Claros, fez seu mestrado na PUC São Paulo, doutorado na PUC Minas, é professora de ensino superior em Montes Claros, né? É docente colaboradora também no programa de pós-graduação em ciências da PUC Minas e vem atuando aí nos temas de religião afro-sertanejas, afro-brasileiras, filosofia intelectual, pensamento decolonial, epistemologias pós-colonial e racismo estrutural. É pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Estudo Afros Brasileiros da Unimontes e é tutora do programa Educação Tutorial em Ciências da Religião da Unimontes. Professora, é um grande prazer para a gente receber aqui a senhora. Acho que um dos pontos assim muito que me marcou muito assim no trabalho da senhora só a questão da epistemologia marginal. Então, não sei se a senhora vai abordar isso agora, né, nessa sua apresentação, mas é uma colocação que nos chama bem a atenção, principalmente também do trabalho realizado no campo, né, que é a base também do nosso trabalho, do nosso grupo de pesquisa. A maioria, se não 100% das pesquisas são empíricas, né, que no seu caso também é um traço da sua pesquisa. Então, a gente está muito assim, estava muito ansioso para poder ouvi-la e aprender um pouquinho com a senhora hoje. Então, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra para a senhora. Nós vamos ter. Tá estipulado 1h40, 50 minutos, 1h, 50 minutos, 1h de fala, e depois a gente abre para perguntas, para debate, para troca. Tá bom, professora? Muito obrigada, viu? Ok, Fabiana, muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Só corrigindo, doutorada na PUC São Paulo. E o São Paulo, perdão. Pós-doutorado da PUC Minas. O Enio Brito foi meu coordenador, meu orientador, ouvi isso, ele morre. Mas eu fiz o pós-doutorado na PUC Minas com a supervisão do professor Flávio Serra. Então, obrigada pelo convite, obrigada, Flávio. Eu gosto muito quando o Flávio me convida, porque eu sei que é possibilidade de diálogo, é possibilidade de trocas. Eu já começo com essa colocação sua sobre epistemologias marginais. Esse é um termo utilizado, muito pouco utilizado, mas é marcante na obra do professor, do cientista, do crítico da decolonialidade, Walter Mignolo, né? Ele chama de epistemologias marginais aquelas epistemologias que surgem nas culturas e nos povos, né, ou grupos sociais que estão à margem do sistema colonial moderno, né, do sistema mundo. Ou seja, são as epistemologias que surgem na colonialidade, né, que conseguem, são criações do povo marginal, né, dos povos, a gente chama de pueblos, né, marginais, que surgem ali mesmo com a pressão da colonialidade, né, com a hierarquia dessa matriz colonial de poder. E aí o próprio Boaventura Santos, né, chama de epistemologias do Sul, né, quando coloca aí como norte, né, Europa e Estados Unidos,
ou seja, os países centros, né? Os países que têm determinado a produção de conhecimento, né? E as epistemologias do Sul, epistemologias marginais, surgem justamente como resistência a essas imposições. Bom, quando eu pensei em falar das ciências da religião, né, e esse lugar dos estudos decoloniais, ou as contribuições que os estudos decoloniais podem dar para as ciências da religião, eu não consegui desvincular do ensino religioso, né? Porque eu penso que uma grande contribuição dos estudos decoloniais para as ciências da religião, além de descolonizar a nossa área, né, que precisa ser descolonizada, mas também decolonizar no sentido de criação, de surgimento, de emergência de um novo pensamento no que se refere às religiosidades tupiniquins, ou seja, as religiosidades que foram cunhadas no Brasil, e aqui eu estou falando basicamente do Brasil, para que a gente tenha aí, né, como resultado, um ensino religioso intercultural. Eu não consigo pensar em um ensino religioso como desde, né, 2005, quando eu entro na área, no ensino religioso que consiga contemplar a diversidade cultural, se esse ensino religioso não for um ensino desobediente, né? Se ele não promover uma desobediência cultural. Essa desobediência cultural passa pela contemplação, pela valorização de religiosidades cunhadas nas margens, né? Na diferença colonial e também na diferença racial. Daí eu pensar de estar trazendo para a gente um pouco sobre o ensino religioso. Eu queria já iniciar por essas definições e pela institucionalização das ciências da religião, né? Quando, em verdade, quando a gente vai estudar inicialmente, né, quando entra na área, o Klaus Hock se torna uma leitura obrigatória, né? Então, define que a ciência da religião é uma ciência, é a pesquisa empírica, histórica e sistemática da religião ou de religiões, que tem que abranger uma diversidade de disciplinas, né? A questão da interdisciplinaridade, para alguns transdisciplinaridade, né? E que apresentam religiões e fenômenos religiosos sob aspectos específicos. Bom, por que eu já inicio com essa definição? Para já deixar uma pergunta: a ciência da religião no Brasil tem feito isso? Ela realmente abrange, aí, né, numa questão já... a gente realmente tem contemplado essa diversidade de disciplinas, né? E por que eu digo isso? Porque em muitos programas a gente percebe o caráter filosófico e um caráter e uma filosofia europeia, né? Então, o texto, o trabalho, a pesquisa se centra numa filosofia europeia. Então, como fazer ciências da religião no Brasil a partir do pensamento europeu? Aí vem o Franco Zas, que foi meu professor, né? Que tenta, e é um leitor do Klaus Hock, né? E que tenta fazer uma definição, procurando se adequar à realidade brasileira, né? Apesar de a gente percebe aí, né, todo o cunho alemão, mas ele tenta adequar a nossa diversidade. Então, a ciência da religião, para ele, não discute a verdade ou a qualidade de uma religião. E aí ele diz: o princípio metodológico visa o entendimento das religiões como sistemas de sentido semelhantes, que apresentam pontos comuns que as tornam passíveis de serem analisadas. A pergunta é: nós podemos realmente dizer que todas as religiões ou todas as manifestações devem ser vistas nessa perspectiva de pontos comuns?
Eu penso que quando se trata de religiosidades cunhadas na modernidade, né, nessa modernidade colonial, eu consigo realmente encontrar esse ponto comum entre os catolicismos, as manifestações católicas e as religiões brasileiras de matriz africana, é outra pergunta, né? É interessante que são perguntas que são feitas, inclusive, pelos meus alunos. E aí o Zasky traz esse autor que vai falar somente a época do descobrimento, que de repente deixou afluir a riqueza incrível das religiões das culturas elaboradas asiáticas e americanas. Então, olha o termo, descobrimento. Ainda, ainda em vários cursos, isso é lido, né? O que eu quero dizer com isso é que essa ciência da religião, que é filha da modernidade, ela ainda está sendo reproduzida neste país, né? E isso é um grande problema para a área e, em especial, para o ensino religioso. Então, a gente vê nas definições, essa tentativa de demarcação, né, do espaço da área em relação à teologia, que foi uma grande preocupação nossa, para alguns ainda é uma preocupação, né? Sempre a preocupação com rigor e a sistematização, se tenta resguardar a cientificidade. A terceira pergunta é: que ideia de ciência, que noção de ciência? É a ciência ocidental moderna? Se é a ciência ocidental moderna, como fica, então, a proposta decolonial de trazer os conhecimentos sapienciais, né, para a ciência da religião? E aí, também a rejeição a possíveis influências de instituições religiosas nas pesquisas. O que eu quero mostrar com esse primeiro slide é que nós temos avanços, né, no que se refere à ciência da religião no Brasil, em relação à Europa, assim eu creio, mas ainda estamos presos, né, a uma colonialidade. E aí estou citando o Flávio Serra, no texto dele com o Amaury Carlos, né, que chama a atenção para a influência da teologia da libertação nas ciências da religião. O JJ Queiroz, falecido recentemente, né, a quem eu presto homenagem com esse texto, que foi um professor que me inspirou muito, mas ele dizia que não havia diferença quando se inicia a ciência da religião na PUC São Paulo, basicamente, para ele não havia essa diferença entre teologia e ciência da religião. Não havia essa coisa de ter que separar, não havia conflito, né? Porque, para ele, o referencial era a teologia latino-americana. E aí, né, eu tento fazer alguns links. Quer dizer, o Flávio vem nos falar de teologia da libertação, né? O Flávio e o Amaury. Teologia da libertação ali no início, da fase inicial da ciência da religião no Brasil. O JJ Queiroz, ele vai dizer que, como referencial dessa fase, né, ele já percebe como que é o referencial teológico, a teologia latino-americana, né? E essa teologia latino-americana, nós estamos falando de teologia da libertação, de teologia intercultural. Isso, para mim, demonstra que a ciência da religião no Brasil, ela surge com um tom de libertação, né? E aí, esse tom de libertação está associado, para mim, eu associo a proposta da filosofia intercultural, que é uma epistemologia marginal, e a proposta da crítica decolonial. Libertação enquanto descolonização. Isso é muito importante. E devemos também pensar se nos afastamos disso. Se isso foi bom, se isso foi ruim. Bom, falando em ciência da religião, não tem como, numa perspectiva, né, marginal, não abordar a cultura enquanto campo de batalha ideológico
da atual ordem mundial. Porque é isso que está acontecendo. Nós temos uma cultura ocidental, né, que nasce ali a partir do século XVI, claro, isso é uma perspectiva latino-americana, né? E ela atua, né, como uma cultura globalizante, né? E que deve ser hegemônica, né? E tanto atua dessa forma que não percebemos, inclusive, até mesmo nos nossos textos. Hoje eu estava conversando com um colega e ele lendo o texto dele para mim, e ele dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui falando da América Latina, eu estou aqui falando de África, e só que ele começa o seu texto contextualizando Europa, e a partir da Europa ele vai para a América Latina e para a África. É um texto colonial, por mais que ele pense que, contemplando, né, o pensamento latino-americano, no caso dele, a literatura latino-americana, a literatura africana, mas ele toca nessas literaturas a partir da literatura europeia. Isso demonstra que, apesar, né, de ser alguém da filosofia, né, um pensador, ele ainda se encontra colonizado, porque o referencial, né, para falar de literatura ainda é Europa. E aí vamos pensar, a ciência da religião surge no Brasil, lá diz o texto do Flávio do Amauri, né, pela teologia da libertação, e o saudoso J.J. Queiroz dizendo a mesma coisa, teologia latino-americana, né? Então, nós temos aí duas perspectivas, uma, inclusive, que emerge, né, como contrária à outra. Mas aí, pensando nesse sistema mundial moderno, segundo os pensadores da crítica decolonial, né, principalmente o Henrique Dussel, o Walter Miolho, o Aníbal Quirrano, a Europa é a centralidade do sistema mundo moderno colonial, né? É uma centralidade epistêmica, econômica, cultural e política. Então, por que o meu colega, mesmo tentando ser libertador, o seu texto é colonial? Porque a Europa é centralidade epistêmica e é centralidade cultural. Margem: América, África, Oceania, Ásia. É nesses espaços, viu, Fabiana, que surgem as epistemologias marginais. Né? É nesses espaços. E aí eu vou aqui trazer um pouco, né, o que o Boaventura Santos coloca, né? De um lado, nós temos, nessa linha abissal, né, pensamento abissal, cultura branca eurocristã, que representa o norte, e a modernidade. Qual a tensão? Regulação e emancipação sociais. O que é regulação? É tratar do estabelecimento de normas para regulamentar a vida. Regulamentar a educação, regulamentar a família, a sexualidade, a política e até mesmo o capital, o Estado e até mesmo a espiritualidade. O Norte faz isso. Ele trabalha com a regulação e ele faz isso para todo o sistema, né? Todo o sistema mundo. E o que seria emancipação, né, para o Norte? É o desenvolvimento humano, artístico, técnico e científico, né? Reconhece, sim, o direito das pessoas do Norte. É importante isso, né? A regulação, essa dialética, regulação e emancipação. A regulação ocorre sobre as margens, né? A emancipação é direcionada para o norte e o reconhecimento do direito também das pessoas é direcionado para o norte. Em outras culturas, né, que aí a gente demarca como sul, o que nós temos? Colonialidades e parasitismos. A dialética, a dialética é apropriação e violência. Há uma educação eurocêntrica, exclusão, desproteção das populações negra, indígena, LGBTQIA+, Estado, política e economia para o capitalismo euro-estadunidense, né? E reconhece as coisas e não as pessoas. Então, a colonialidade, né,
ela naturaliza, né, o extermínio do outro, né? Ela naturaliza a infra-humanização, ela naturaliza a violência. E o Norte, ele consegue, né, através da modernidade, ele consegue fazer com que no Sul, né, se pense dessa forma, se haja dessa forma, que as leis sejam desenvolvidas, né, e interpretadas dessa forma. Então, a tensão que existe no Sul é sempre da apropriação e violência. E de onde isso veio? Do Norte, né? De acordo com Manuel Bonfim, que nos fala aí do parasitismo social. Então, essa cultura, né, que é o grande campo de batalha, ela passa pela família, pelas religiões, pela estética, pela economia, política, sexualidade e pela educação, né? Que é o grande... é o espaço onde se deve libertar. Mas sem uma reforma, aí direcionando para o Brasil, sem uma reforma educacional, eu penso que é extremamente difícil. Vamos dar uma olhadinha como que se deu, né, esse campo de batalha ideológica no Brasil no século XIX e século XX. Por exemplo, a Lei Áurea, né, e essa obsessão pelo progresso que a gente vê ali no final do século XIX e virada do XX, eugenia, isso estava na boca dos políticos, dos intelectuais brasileiros e jornalistas, as teorias, né, raciológicas ou teorias da superioridade racial, buscando-se ali uma saída para que o país se tornasse uma grande civilização, né? E essas teorias raciológicas vinham dos nossos intelectuais, dos juristas, dos políticos e dos jornalistas, né? Uma criminalização e perseguição do Estado das religiões brasileiras de matriz africana e indígena, porque eram vistas como inferiores, como primitivas, né? Controle da cultura popular pela Igreja Católica e alguns mitos. O mito da democracia racial e o mito da liberdade religiosa, né? Então, por mais que se diz que o Brasil sempre houve liberdade religiosa, e hoje nós chamamos muita atenção, né, para o avanço neopentecostal e das igrejas de mercado, principalmente no que se refere ao racismo religioso, é importante que a gente entenda que essa ideia de democracia racial e a ideia de liberdade religiosa é uma falácia, né? Nunca houve liberdade religiosa neste país, né? Só para vocês terem ideia, até hoje, na maior parte do território brasileiro, um terreiro, para conseguir uma alvará de licença, ele leva anos. E, na maioria das vezes, se desiste, né? Então, não há liberdade religiosa nesse país. E como é que fica o ensino religioso, né, nessa batalha ideológica? Ele é disciplinador, regulador das tensões e conflitos sociais, tanto no período colonial e imperial, como no período republicano. Então, o ensino religioso, durante muito tempo, ele é uma ferramenta da colonialidade, né? É uma ferramenta do parasitismo. Ele é usado para isso. E hoje nós estamos com muita dificuldade de nos livrar, superar esse ensino religioso. Quais seriam os principais aspectos da crítica decolonial? Crítica à modernidade. Aí eu já estou falando diretamente da crítica decolonial. É sempre uma crítica à modernidade europeia e à modernidade da forma como ela vem se traçando, né, nos últimos 100 anos. Outra, abertura. Não é apenas abertura ao outro,
abertura às diferenças, abertura a novas religiosidades, aberturas a novas epistemologias, desprendimento dos conceitos que foram estabelecidos pela modernidade, da ideia de Estado da modernidade, da ideia de moral da modernidade, da ideia de homem da modernidade, da ideia do que se tem, do que se deve ser, de como a religião deve ser da modernidade, né? Desprendimento das epistemologias ocidentais, e desprendimento não significa negação, né? Significa não ter essa ideia de homem, essa ideia de religião, de família, de sexualidade, de raça, de epistemologia como algo absoluto e inquestionável. É desprender-se dessas amarras coloniais. Para isso, é importante que se entenda, né, o que é esse espaço da diferença colonial. Eu estou sempre batendo na tecla que quem trabalha decolonialidade necessita entender o que seja diferença colonial, que é aquele espaço entre modernidade e colonialidade. Então, esse espaço, que é o espaço do caos, o espaço do movimento, né, que eu chamo de espaço exusíaco, né, do movimento, né, do caos, daquilo que está por vir, né? Esse espaço é o espaço de onde o novo pode aparecer. Tanto pode reafirmar a colonialidade, quando pode, né, decolonizar, quando pode surgir, né, uma nova epistemologia, uma epistemologia marginal, uma nova forma de pensar. Então, falar em descolonização sem compreender que a decolonização é possível a partir desse espaço da diferença colonial, e esse é um conceito do Walter Mignolo, é tratar a crítica decolonial de maneira superficial, como a gente tem visto em vários, né? Hoje todo mundo tá falando em decolonialidade. É preciso entender dessa possibilidade, né? Desse lugar, né, onde é possível desobedecer, onde nada ainda está formado. É nesse espaço da diferença colonial que a educação deve ser direcionada, né? E alguns países, como o Peru, como Colômbia, alguns têm procurado em escolas, né, vamos dizer assim, talvez experimentais, e até mesmo faculdade intercultural, fazer isso, né? Aproveitar esse espaço da diferença colonial, porque é o espaço da riqueza. Aí sim a decolonialidade, né, enquanto superação, enquanto produção de novas epistemologias, de uma nova forma de pensar, é possível. O Walter Mignolo estabelece uma diferença entre o pensar decolonial e o pensamento decolonial. Aí ele vai dizer, olha, o pensamento decolonial é essa sistematização, né? Essa epistemologia que ainda, né, está sendo construída. Mas o pensar decolonial, que ele chama de descolonial, ele sempre existiu. Tá? Onde? América Latina. Basicamente, o Walter Mignolo está direcionando para a América Latina. É importante também entender isso. Quando se fala em decolonialidade, em crítica decolonial, o protagonismo é a América Latina, né? Tanto que quando a gente vai falar de decolonialidade em África, em outros espaços, a gente tem que pontuar isso. Tá. Esse pensar decolonial ou descolonial, ele sempre existiu. A América Latina sempre foi um espaço contrário à colonização, desde movimentos, né, que se iniciam, por exemplo, com um cacique, o ATEC, se não me engano, se eu não estiver pronunciando errado, o AUTEC, ali
no século XV, ele surge tentando a cavalo, né? Passando por toda a América Latina, buscando pessoas, tentando reunir gente, chamando a atenção para o perigo que seria a colonização, né? E acaba sendo morto. Outro movimento, né? A Revolução do Haiti, outro movimento, a independência de Cuba. E nós temos vários movimentos dentro, né? O bolivarismo, dentro da América Latina, que são movimentos de crítica à modernidade. Aí eu estou falando no anti-imperialismo, né? Enquanto movimento social, né? E político. Mas também nós tivemos pensamentos, né? O pensamento do José Martí, que deixa mais de 20.000 páginas escritas sobre educação, sobre Estado, sobre política, sobre cultura, e que a gente vê tão pouco. Então, o José Martí ele consegue inspirar vários pensadores na América Latina, inclusive o próprio Darcy Ribeiro, antes dele, o Manuel Bonfim. Ele inspira esses pensadores, e são pensadores que fazem crítica à modernidade. Mas nós estamos encantados com a crítica decolonial, né? Sem procurar entender que o pensar decolonial, descolonial, o pensar libertador, sempre esteve presente na América Latina. Sempre esteve presente na América Latina. A colonialidade é que nunca nos deixou ver. Né? Então, se a ciência da religião é filha da modernidade, né? E se os pré-requisitos para a sua institucionalização lá na Europa, né? De que há esses pré-requisitos, como, por exemplo, os espirituais, né? Se havia um outro pré-requisito, tentando me lembrar aqui, me desculpa, os pré-requisitos espirituais e essa vontade de compreender, de colocar dentro de uma linguagem da ciência, né, o outro religioso. Ora, se ela é filha da modernidade, nós temos que entender que a nossa ciência da religião ainda é colonial. Ela ainda reproduz colonialidade. Então, os trabalhos em perspectiva decolonial, eles devem sempre empreender crítica à modernidade. Esse trabalho tem que ser uma crítica à modernidade, se realmente se quer, né, um trabalho decolonial. Crítica à modernidade europeia, às suas instituições, e denunciar a permanência da matriz colonial do poder, ou seja, denunciar a colonialidade. Esses trabalhos não podem ignorar a diferença colonial, né? Esses trabalhos não podem ignorar um conceito como esse, que é a abertura. Abertura às modernidades coloniais, às religiões, né, que são presentes na América Latina e especialmente falo do Brasil. Né? São trabalhos que devem também demonstrar desprendimento, buscando autores, buscando subsídio teórico latino-americano, né, brasileiro. Né? É preciso se desprender das epistemologias do Norte, né, e abertura às epistemologias do Sul. Então, se a ciência da religião é filha da modernidade, né, é necessário pensar sempre na ciência da religião como parte de um projeto global colonial. E aí, tem sempre que nos fazer perguntas. Será que não estamos, em nossa área, será que não estamos colonizando, contribuindo para a colonização do que para a decolonização ou descolonização?
E aí o professor Awai Kimbanda, que foi meu colega aqui, né, hoje habitando o Orum, como um bom africano, ele diz que a ciência da religião ela tem uma contribuição muito grande para a sociedade, porque trata-se de reconhecer, sim, a religiosidade e a religião, como dados antropológicos e socioculturais. Aí ele diz que o conhecimento da religião faz parte da educação geral, contribui para a formação completa de todos nós. Podem oferecer base teórica e metodológica para abordar a dimensão religiosa em seus diversos aspectos e manifestações, articulando-o de forma integrada com as dimensões sobre educação. Então, o que eu quero dizer? Né? O professor Awai Kimbanda, ele dizia o seguinte, a grande contribuição da ciência da religião para o Brasil está no campo da educação. Né? Devemos orientar, devemos nos direcionar para a educação. Né? Essa é uma visão dele, e aí quando eu penso em ensino religioso, né? Eu penso que o professor não estava errado. E aí, falando de ensino religioso, vamos ver o quanto esse ensino religioso ainda se encontra colonizado, e se está colonizado, ele coloniza. Nesses períodos, né, colonial e imperial, ele é doutrinador, voltado para a moral euro-cristã, está a serviço dos interesses do Estado. No século XX, ele é obrigatório nas escolas, mas a matrícula é facultativa, continua confessional, continua regulador, disciplinador, instrumento contra o inimigo do Estado, no caso, o comunismo, né? Tanto na era Vargas como na ditadura militar. Eu estudei na ditadura militar e o ensino religioso era isso mesmo, era falar mal, né, dos comunistas. Confessional, defensor da moral cristã, né? Aí a gente vê o início de uma abertura à diversidade religiosa, mas ausente de fundamentos epistemológicos, ali entre Vargas e a ditadura. A gente vê durante o período de Vargas, principalmente na primeira, antes do Estado Novo, antes do Estado Novo. O que o Vargas faz? Né? Ele tenta promover uma reforma educacional. Me parece que é o último movimento com uma envergadura maior, né, para uma reforma educacional. Não conseguiu, mas ele tenta. Né? E ele constitui uma equipe que, inclusive, havia comunistas, né? Para fazer essa reforma educacional no país, porque ele desconfiava que seria uma forma do país ter uma autonomia e soberania diante, né, dos movimentos que estavam ocorrendo, né, no planeta, diante da geopolítica que já estava se configurando para mais tarde, né, ocorrer a Guerra Fria. Então, ele já pensava na necessidade de soberania e autonomia para o país. E, para ele, isso deveria passar pela educação. Não conseguiu. Né? Não conseguiu, porque o movimento das elites brasileiras, que queriam uma educação mais tecnicista, é um momento que a gente vê uma grande diminuição de aulas, né, das ciências humanas, movimento da igreja também preocupada, né, com o comunismo. Ali nas primeiras décadas de 1980, a gente vê que tem aí um interesse pela diversidade religiosa. E aí, é claro, a fundação da USP é extremamente importante, né? Também a gente percebe que nas escolas rurais há um movimento, né, de enfatizar os valores da teologia da libertação. Então, a gente vai vendo aqui movimentos de resistência,
né, que eu chamo movimentos exusíacos, eles iniciam ali na diferença colonial, né? E é claro, e surgem onde, né? Surgem entre os marginais. Em 96, a LDB vai reconhecer o poder das instituições religiosas que vão opinar na formulação dos programas de ensino religioso. Vocês estão vendo que, por um lado, o movimento da libertação e a atenção lá que o Boaventura, né, coloca, né, o pensamento abissal. Então, vai se empurrando a linha, né, da atenção, regulação, e a outra linha, né, não, nós precisamos nos libertar. Isso é diferença colonial. É nesse espaço, né, onde o caos, né, está acontecendo. Em 97, aí é assegurado o respeito à diversidade religiosa e vedada quaisquer formas de proselitismo. Mas a gente sabe, né? Bom, século XXI. O ensino religioso é palco das disputas políticas. Então, nós temos grupos contra o ensino religioso nas escolas, porque percebe que o ensino religioso confessional, proselitista, ele é arma do Estado, ele é arma, né, para alienar, ele é arma contra ideias, né, ideias progressistas, né, que o ensino religioso é uma forma de controlar, né, aquilo que a gente viu antes, de controlar, né, a população. Nós temos a criação também no século XXI das licenciaturas em ciências da religião, autonomia dos estados brasileiros, nem todos oferecem, né, o ensino religioso, nem todos oferecem isso, nem todos rezam que as ciências da religião que é responsável pela formação, né, dos futuros professores de ensino religioso, criação da FUNAPER, né, que tenta aí defender e reformular a disciplina. 2009, outro movimento, né, da linha fundamentalista, aprovação pelo Congresso Nacional do Acordo Brasil-Santa Sé. 2009. E aí eu dou um doce para alguém falar em qual governo isso aconteceu. Assinado pelo Executivo em novembro de 2008, o acordo cria novo dispositivo e é discordante da LDB em vigor. 2016, a disciplina é inserida na BNCC, o texto aponta que os fundamentos é a integralidade e a ética da alteridade, ainda que o texto não direcione não dê a concepção de qual interculturalidade que se fala. 2017, o STF decide que o ensino religioso pode ser confessional, contrariando a BNCC. Se vocês forem ver, esse século XXI é o espaço da diferença colonial, né? É esse espaço onde modernidade, colonialidade, né, estão em tensão, tá? A gente vê aí, enquanto palco de disputa, o movimento da escola sem partido, que é um perigo à diversidade religiosa, né, a pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores, prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo. Um dos projetos de lei, educação familiar, teria prevalência sobre a educação escolar. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que esses ditos professores estão presentes nas universidades. E aí eu trago aí um resumo rapidinho das concepções de ensino religioso aqui no contexto brasileiro, né? Sobre, vocês derem uma olhada aí, né? Como que vai mudando pela LDB de 61, 71, a de 96, né? A gente percebe que há um movimento, né, exusíaco,
do ensino religioso deixar de ser confessional, se tornar área do conhecimento. Mas a gente percebe, em muitas falas ainda, que há uma preocupação se esse ensino religioso deixar de transmitir valores. E que valores seriam? Então, ainda, por mais que o ensino religioso, né, deixe de ter essa dimensão, seja responsável pela dimensão ética, né, na escola, como transmissor de valores, e tenha se tornado uma área de conhecimento, isso não está muito claro para o professor de ensino religioso. E aí nós temos que pensar, as ciências da religião está trabalhando nessa perspectiva de atuar na formação de professores de ensino religioso, para olhar o ensino religioso como área de conhecimento e não como uma disciplina ética ou da ética de transmissão de valores, né? Eu penso que para a ciência da religião pensar de maneira diferente do que está acontecendo na maioria das nossas escolas, ela precisa descolonizar. E aí sim, a crítica decolonial, ela traz uma grande contribuição para a nossa área. Aí a pergunta, né? Ciência da religião está preparada para esse novo ensino religioso? Que seria um ensino religioso intercultural? Ela está preparada para isso? Os nossos programas estão preparados para isso? As nossas graduações estão preparadas para isso? Creio que não. Mas aí vamos pensar no contexto que possibilitou essa ideia de outro ensino religioso. Porque isso não sai do nada, né? Que contexto é isso? A gente vê que há mudanças na condução de políticas sociais. As questões sociais passam a ser tratadas como questões políticas. Tudo isso vai dando um novo formato no ensino religioso, que as ciências da religião, né, precisa se ater. E a gente vai vendo que o contexto brasileiro, né, vai mudando, o contexto político vai mudando. Desenvolvimento de programas e ações sociais para os mais pobres. Olha a linha, né? O Sul está empurrando a linha para o Norte. Ou seja, queremos as mesmas, não vou falar privilégios, né? Mas as mesmas comodidades que o Norte tem. Partidos políticos progressistas vão propor pedagogias, políticas educacionais populares e inclusivas, reconhecimento da política educacional como atenuante a curto prazo para as desigualdades regionais, da pobreza nacional geradas pelo capitalismo. O ensino brasileiro, ali principalmente com Fernando Henrique Cardoso, afeito ao neoliberalismo para a formação de capital humano, né? E busca combater a exclusão e o analfabetismo. É tudo isso em nome de uma política, né? Externa, inclusive. Nesse mesmo momento, o Brasil admite a existência do racismo, foi até a esposa do Fernando Henrique Cardoso, né? que admite pela primeira vez, né? Isso publicamente, e aí, a partir disso, inserção de pautas pelas minorias. Estão vendo? O espaço da diferença colonial? Né? Então, a gente vê aí uma educação neoliberal, né? Ali com o Fernando Henrique Cardoso, ele bate martelo para isso, a gente vê muito dinheiro chegando nas prefeituras, chegando nas universidades para formar professores, né, em tempo recorde, aqueles cursos emergenciais, né? Vamos combater a exclusão, vamos combater o analfabetismo, mas, ao mesmo tempo, também se tem a inserção de pautas pelas minorias, né? Organização política dos setores evangélicos e crescimento
midiático do racismo religioso. Então, no meio de todas essas mudanças, a linha do norte tentando empurrar para a sua regulação, né, através da religião. E o ensino religioso hoje? Já falei isso de matrícula facultativa, né? Parte da formação básica do cidadão, proíbe, assegura a diversidade cultural religiosa no Brasil, isso aqui vocês, né, já sabem. Mas, principalmente, tem a interculturalidade e a alteridade como fundamento epistemológico. Ora, se tem a interculturalidade e a alteridade como fundamento epistemológico, como fica as ciências da religião nesse cenário? São as perguntas, né, que a gente vai fazendo. Bom, quando a gente vai estudar interculturalidade latino-americana, e aí a PUC Minas, né, eu vejo, aí, se o Flávio quiser comentar depois, mas eu vejo a PUC Minas hoje como aquela que saiu, né, na dianteira, né, numa conversa eu e a Gisele, eu falei assim, Gisele, nós temos aí a interculturalidade prevista pela BNCC, mas os programas não estudam interculturalidade. É preciso a gente tentar entender de qual interculturalidade que se está falando, porque há várias concepções de interculturalidade. Interculturalidade na perspectiva asiática, europeia, né, eurocêntrica, e há a interculturalidade em perspectiva latino-americana. E aí, eu conversando com ela, eu falei assim, olha, vamos lá olhar o texto do Flávio e do JJ Queiroz. Eles apontam a teologia da libertação. Eles apontam, né, a libertação, a descolonização. Então, eu creio que o ensino religioso, né, intercultural passa pelo pensamento latino-americano. E aí, a partir daí, a gente constituiu, né, um grupo, né, basicamente eu, ela e o Paulo Agostinho, e estamos aí estudando o pensamento latino-americano para ver a base desse pensamento intercultural, né? Então, pensando, né, nessa interculturalidade latino-americana, e aí nós temos duas perspectivas, a da filosofia intercultural, que nós temos aí o Raul Fornet Bittencourt, Fidel Tubino, são os grandes pensadores, e Ricardo Salles, que vai estar com vocês aí no próximo mês. Né? São três pensadores extremamente importantes, né, para falar de interculturalidade na filosofia intercultural. Por outro lado, a crítica decolonial também se aproxima da filosofia intercultural quando abraça a interculturalidade. E aí há um diálogo entre o Fidel Tubino e a Catherine Walsh, que é uma militante da decolonialidade. Então, essas duas epistemologias marginais, elas conseguem dialogar a partir do conceito de interculturalidade, que é bem latino-americano. Então, eu acredito que o ensino religioso no Brasil deva ser uma perspectiva latino-americana. Né? Numa perspectiva latino-americana, a gente acaba se aproximando do pensamento de Paulo Freire. E aí o que Paulo Freire fala? Que ensinar, educar é um ato político. Isso coloca, do meu ponto de vista, que o ensino religioso no Brasil hoje, intercultural, tem uma finalidade política, que é libertar, promover abertura, promover desprendimento.
considerar a diferença colonial, a diferença racial, a diferença de gênero, né? Descolonizar e decolonizar. Então, o ensino religioso, se a gente for pensar de maneira assim, né, com mais detalhe, ele ocorreu um giro mesmo, né? É a hora do ensino religioso se estabelecer como um componente curricular, como uma disciplina que descoloniza, que liberta. E aí, claro, né, na perspectiva da interculturalidade latino-americana. Olha como, nesse caso, o ensino religioso intercultural, como ele está casando com o início das ciências da religião no Brasil. Libertação. Gente, se isso não é coincidência, é exusíaco. Entendeu? É exusíaco. Então, isso aqui são algumas leis, foi só só mesmo para ilustrar. Então, o que é interculturalidade? De qual interculturalidade a BNCC trata? Nenhuma, ela deixa a coisa, né, solta, mas quem pensou a BNCC, quando você vai olhar a formação, está, sim, influenciado pelo pensamento latino-americano, principalmente pela filosofia intercultural, né? Então, uma das propostas existentes, que é essa que sai da PUC Minas, é a interculturalidade a partir do pensamento latino-americano, que tem como pressuposto a organização da atual ordem mundial. Pensar o lugar, né, das religiões nessa ordem mundial, né? Centros, margens, religiões marginais, né? Grupos marginais, aquilo que ocupa as margens, né? E a atual ordem mundial tem o capitalismo como padrão mundial de poder. Isso significa que o ensino religioso intercultural ele precisa levar ao nosso aluno, né? Levar ao nosso jovem a noção do seu lugar nesse sistema colonial moderno. Como não ser político? Entender a criação de hierarquias, entender a diferença racial, né? Entender as questões de gênero, de sexualidade. Então, o ensino religioso intercultural latino-americano, uma perspectiva das epistemologias marginais, né? Aqui a gente está falando da crítica decolonial, uma delas está nessa dimensão, né? E aí volta a pergunta: nossos programas estão preparados para isso? Então, qual a proposta desse novo ensino religioso? Operar em outra lógica que não a eurocêntrica. Não é negar a eurocêntrica, mas é criar possibilidades. Operar em outra lógica é simplesmente entender que existem outras vias, que a encruzilhada não é feita apenas de um caminho, né? Então, o ensino religioso com fundamentação epistemológica latino-americana. E aí, gente, tem vários pensadores, né? Coloquei alguns aí para vocês terem uma ideia, mas, para mim, é importante ler o José Martí para a gente chegar nos outros. Aí nós temos os brasileiros, Manuel Bonfim, que, para mim, é o grande crítico do colonialismo na América Latina, antes de Aimé Césaire, antes de Francis Fanon, né? Manuel Bonfim já fazia uma grave crítica ao colonialismo na América Latina, né? Paulo Freire e Darcy Ribeiro, né? São os grandes pensadores hoje, né, que a gente pode estar estudando. Há outros, claro, né? Mas esses sempre
são os mais importantes. Interculturalidade quer designar, isso para o Fournier Bittencourt, uma postura de disposição pela qual o ser humano capacita para e se habitua a viver suas referências identitárias em relação com os chamados outros, quer dizer, compartilhando-as em convivências com eles. Daí que se trata de uma atitude, aqui interculturalidade quanto atitude, né? Que abre o ser humano e o impulsiona a um processo de reaprendizagem, recolocação cultural. Por isso que o próprio Raul fala de desobediência cultural, do qual nos fazemos culpáveis quando cremos que basta uma cultura, a própria, para ler e interpretar o mundo. Aí a Catherine Walsh já coloca interculturalidade como processo de construção de conhecimento outro. Né? Quando eu falo, né, do pensar esquisito, né, quando eu tento construir alguma coisa pensando nisso, para mim, eu estou na interculturalidade quando processo de construção de conhecimento outro, de uma prática outra, de um poder social outro, de um Estado outro, né? É isso que a Catherine Walsh coloca. O Fidel Tubino, ele já trabalha diretamente na educação. É preciso interculturalizar os espaços formativos que formam a cidadania, universidade, escola, igrejas, né? É preciso interculturalizar esses passos para realmente a gente conseguir fazer valer, né, uma cultura da paz. Né? E aqui o grande Henrique Dussel, onde ele nos ensina, ele nos diz que nesse espaço da diferença colonial, modernidades religiosas coloniais estão presentes, né? E que é preciso ir a essas culturas, beber nelas, entendê-las, procurar nelas respostas para vencer os desafios colocados pela modernidade, como a fome, né, estrutural, o individualismo, a depressão. Né? Ele está dizendo que nós devemos abandonar o que construímos na cultura ocidental, mas ele está deixando bem claro, a cultura ocidental não mais dá conta. Interculturalizar é buscar também conhecimentos nessas culturas. E o ensino religioso pode fazer isso quando ele der espaço para, né, as religiões dos povos colonizados. Né? Então, a cultura é um campo de batalha ideológica da atual ordem mundial, né? E essas culturas populares brasileiras são exterioridades menos impactadas pela modernidade eurocêntrica, para a libertação política e erguimento de uma consciência crítica brasileira. Estudar, né, essas exterioridades menos impactadas. O texto está um pouco fora, acho que eu transferi, eu perdi alguma coisa. Mas o ensino religioso intercultural deve promover o diálogo entre a cultura dominante eurocristã e as culturas populares brasileiras. A sua pegada ela é política, pois promoverá a abertura, desprendimento e operar em outra lógica. E aí entra o pensamento latino-americano, que não eurocêntrica, com vistas à humanização. Agora, fechando, contribuições da crítica decolonial. Eu acredito que o pensamento decolonial, através com os seus conceitos para as ciências da religião, vai tornar uma ciência da religião crítica da modernidade e da sua barbárie, e aí não apenas, e não a reprodutora da colonialidade, aberta às modernidades espirituais coloniais. Oi? É uma ciência da religião desprendida das epistemologias ocidentais, que não tem as epistemologias ocidentais apenas como referência, né? Que valoriza conhecimentos sapienciais e epistemologias do Sul e apta a um ensino religioso intercultural, político, descolonizador e libertador. É isso, pessoal. Eu cumpri ou passei da hora? Não, né, Flávia? Não, 2 minutinhos. Foi muito pontual.
Professora, obrigada. Agora a gente vai abrir aqui para as perguntas. Se alguém. Deixa eu ver se alguém está com a mãozinha levantada. Paulo Vinícius. Oi, Paulo, boa noite. Paulo, fica à Boa vontade. noite. Ah, sou o primeiro? É o Ok. primeiro. Então, boa noite, professora Cristina. Eu gosto bastante desse tema ligado à ciência da religião e educação, principalmente ensino religioso. Gosto muito do papel da Unimontes assim, em relação ao ensino religioso, inclusive a presença no PIBID, ocupando o espaço do PIBID, o ensino religioso ocupando o espaço do PIBID, acho bem bacana isso, desenvolvendo bons trabalhos. E por isso, a gente tem um olhar assim que a licenciatura em ciência da religião está fazendo o seu papel. Mas, quando eu olho para os PPGs em ciência da religião, não vejo a mesma postura em relação à educação. Aí, isso entra dentro da minha pergunta, como podemos entender a recusa por parte de pessoas formadas em ciência da religião em ocupar o ensino religioso, às vezes em nome de uma decolonização, porque critica a disciplina como se ela mesma fosse confessional e não, e sendo que a presença desse profissional ali poderia criar um ambiente diferente e sem que isso crie uma contradição entre o discurso de uma crítica ao modelo colonial e a ausência da participação ativa no processo de transformação dessa disciplina, ou seja, critica, mas esse profissional poderia estar lá fazendo diferente. E com isso, de que forma esses profissionais nessa recusa estariam ou não perpetuando o modelo confessional, eurocêntrico, que eles mesmos criticam. Então, Paulo, esses profissionais, você está falando dos profissionais de ensino religioso ou dos Não, profissionais os formados em ciência da religião. Porque, formados em ciência? porque a ciência da religião às vezes não quer ocupar o ensino religioso. Sim. Então, vou falar um pouco da nossa experiência, né? Na Unimontes. A graduação, se tenta, né, na graduação, o tempo todo, chamar a atenção para a necessidade de um ensino religioso não confessional, não proselitista, né? Mas nós temos alguns obstáculos. Vamos pegar um obstáculo institucional, a forma como a escola olha o ensino religioso. A escola ainda mira, né, o ensino religioso como a disciplina que deve disciplinar aluno, deve transmitir valores, e são valores cristãos. A escola ainda vê isso. Significa que a ciência da religião, ela voltada para o ensino religioso, ela tem que ocupar espaços nas graduações, nas outras licenciaturas. Aqui nós conseguimos ocupar com muito custo, com muita dificuldade na pedagogia, e esse semestre está começando a ciência da religião na pedagogia, mesmo assim no 8º período. Então, você pensa, no último, né, no último respirar do nosso aluno. Essa é uma questão. A outra questão está associado também à própria experiência religiosa. Grande parte dos nossos alunos, e tem muitos deles aqui, eles podem até no chat discordar de mim, eu vou deixar, grande parte dos nossos alunos entram com ideias, né? São pré-concebidas e que trazem, né, de sua pertença religiosa. E para muitos, contestar esses valores religiosos é pecado. Além disso, não apenas o fato de ser pecado, mas provoca, né, uma ruptura na subjetividade desse aluno e que o deixa numa crise. Então, a licenciatura acaba sendo muito angustiante por conta disso.
Essa é uma coisa, é outra situação, né? Bom, esse aluno, quando ele vai para a escola e ele vê uma escola que não valoriza o ensino religioso, uma escola que espera que o ensino religioso seja confessional, que ele ocupa aquele espaço que ele sempre ocupou, entendeu? Na maioria das vezes, esse aluno cede. E ele acaba também sendo confessional. Ele cede até mesmo porque não há concursos, né? São poucos os concursos. O FONAPE agora está com a proposta de estimular os concursos públicos para professores de ensino religioso. E aí ele depende, né, da avaliação de desempenho da escola, né? O professor depende disso. Então, assim, são vários fatores que colocam esse professor numa encruzilhada, inclusive existencial, né? E ele acaba cedendo. Claro, nós não podemos descartar, e eu já tive alunos que falaram isso comigo, né? Tipo, quando eu me formar, eu vou fazer o que eu acho que deve, que é salvar vidas, né? Levar a salvação. Mas só que agora leva a salvação com um certificado, né, de professor de ensino religioso. Significa que nós temos que ter um especialista na escola, que é o pedagogo, né, olhando isso. Na maioria das vezes não está. Não há uma preocupação dos especialistas em relação ao ensino religioso. Mesmo porque esse especialista não tem na sua formação, né, no caso, né, as ciências da religião. Obrigado. Deixa eu ver. Mais alguém? Renato? Fique à vontade, Renato. Obrigado, Fabiano. Quero agradecer a sua fala, professora Cristina. Acho que muito profunda, muito densa e muito crítica. Eu tenho um comentário e algumas perguntas, né? Mais como de provocação mesmo. Quando eu penso em trabalhar a decolonialidade na ciência da religião, eu imagino que a nossa tarefa, né, coincida muito com a sua fala, que é detectar o que tem de colonialidade na disciplina, como também fazer opções metodológicas e epistemológicas, né, que nos aproximem de uma maneira não colonizadora do nosso objeto, do nosso campo, né, por exemplo. E eu queria que você depois comentasse a diferença, deixasse claro para a gente a diferença entre decolonialidade e descolonialidade. Não sei se tem uma diferença assim tão precisa, eu não percebi na sua fala, mas queria que você depois retomasse isso. Eu sei que você sabe sobre isso, gostaria de até que você recomendasse referências para a gente. Depois, a palavra libertação ela foi muito utilizada na sua fala, né? Inclusive, eu queria entender um pouco mais como que nós podemos usar, fazer um uso epistemológico dessa palavra libertação nas pesquisas da ciência da religião no Brasil. E a última pergunta aí eu acho que é mais provocativo para a gente. É possível trabalhar decolonialidade, né, em nossas pesquisas sem a gente viver uma tensão epistemológica em relação aos pressupostos da disciplina ciência da religião? Né? Entendendo os pressupostos enquanto virtudes epistêmicas que alguns autores do compêndio assinalam, né? É isso. Você vai repetir a última pergunta que eu não entendi bem. Se é possível trabalhar a decolonialidade em nossas pesquisas sem viver uma tensão epistemológica ou sem confrontar os pressupostos, né, da disciplina no Brasil. Entendi. Bom,
sobre diferença entre decolonialidade e descolonialidade. Eu confesso para você que até o pós-doutorado, você falando Flávio, né? Chamando Flávio para confusão aqui, Flávio. Isso era um problema na minha cabeça, porque decolonialidade vem do inglês, então eu lendo muito os autores colombianos, que são sempre muito resistentes, né? São dissidentes, assim, eles se colocam, né? E eu falei assim, gente, a gente está seguindo aí, né, uma língua que é a língua do imperialismo, né? Então, eu passei a usar a palavra descolonialidade, mantendo o S, como é no espanhol, como um recurso metodológico. Mas aí a gente vai lendo, vai ouvindo outros autores, e sempre é importante isso. Pode sim ser utilizado como recurso, né, para você escrever, mas a descolonialidade no português seria uma contraposição ao colonialismo institucionalizado. E a decolonialidade, né, uma contraposição à colonialidade. Então, na escrita, a gente precisa ter o cuidado quando aplicar os dois termos por conta disso. Então, eu consigo perceber em líderes religiosos, e aí eu vou, né, falar das religiões brasileiras de matriz africana, eu consigo perceber em líderes religiosos das religiões brasileiras de matriz africana movimentos de colonizar pessoas, de colocar essas pessoas sob o seu domínio, né, e usá-las, né, para manter o poder ou para alcançar algo. Então, nesse caso, eu utilizaria descolonialidade. Eu usaria, porque para mim é uma colonização que está institucionalizada dentro de uma religião, dentro de uma instituição. E quando você não se contrapõe a um pai ou uma mãe santo, né? Você não se contrapõe, você aceita esse poder ou é obrigada a suportar esse poder, está havendo ali, não é apenas a reprodução da colonialidade, mas há uma intenção em dominar. Essa intenção em dominar, para mim, ela é colonial, é o colonialismo, né, institucionalizado dentro daquele espaço. Então, seria mais ou menos isso. A colonialidade, nós vimos ali, a tensão onde há exploração, né? Onde onde se paga um preço pela comodidade da modernidade, né? Então, estar na colonialidade, a reprodução da colonialidade é justamente o enaltecimento, a valorização e a potencialização da modernidade. Então, quando nós conseguimos decolonizar, é quando nós, de alguma maneira, enfraquecemos enfraquecemos a modernidade. Então, fazer a crítica à modernidade na sua escrita é decolonialidade. Né? Claro, não é apenas criticar por criticar, mas com fundamento. É decolonialidade. Quando você aponta os furos, né, da modernidade que vão contra vão contra a vida, contra a existência, contra a humanidade, né? Quando você mira isso com um senso crítico, você está decolonizando. Né? Eu vejo assim, então, é a escrita. Quando a gente vai ler no mesmo texto, o autor usa decolonialidade e descolonialidade,
Aí você precisa ver se ele está usando realmente de forma adequada. A questão é que está todo mundo falando de colonialidade. E em vários casos é descolonialidade. A outra coisa que você me perguntou foi... Me lembra aí? O uso da palavra libertação nas nossas pesquisas. Então, a palavra libertação está aqui nos moldes do José Martí, não da teologia da libertação. Tá? O que seria libertação para José Martí? Seria olhar o imperialismo, né, que estava iniciando ali, né, os Estados Unidos de olho na América Latina, né, olhar esse imperialismo de forma crítica e buscar, de acordo com José Martí, pela partilha de saberes, pela educação, uma forma de, no caso naquela época, impedir o imperialismo que a América Latina estava começando a sofrer. Né? Então, a libertação, nesse caso, passa pela educação. Por isso que, para mim, o ensino religioso, político, intercultural, né, fundamentado no pensamento latino-americano, ele pode ser libertador. Mais alguém? Que professor Flávio? O áudio. O áudio. Me desculpe, como não havia inscrição, então estava deixando mais para o final. Fui chamado várias vezes, né, para a conversa pela Cristina, o que me deixa muito honrado. Eu fico lendo, sabe, Cristina, o potencial que tem a disciplina Ciência da Religião como ciência da religião aplicada. Acho que toda essa leitura que você faz, né, desde a origem, a preocupação dos nossos pioneiros, né, e pioneiras aqui no Brasil, que estavam ainda muito ligadas aos interesses religiosos e atravessados, né, pela teologia da libertação, como alguns colegas já chegaram a comentar, o Eduardo Gross, Pedro Ribeiro, a Mauri e eu falamos isso. Mais recentemente, nós revisitamos esse debate no artigo que saiu na Rever, agora nesse semestre, inclusive com o Leandro, com que está aqui, com o Rafael Bertante, que é um historiador lá de Juiz de Fora. Então, essa história vai mostrando um interesse da disciplina, não só em produzir conhecimentos, mas em provocar uma discussão sobre o lugar da religião na sociedade, o potencial transformador das religiões no âmbito da sociedade. Você estaria de acordo em compreender ou em articular esse processo como esse perfil, né, de ciência da religião aplicada? Então, Flávio, até hoje eu não consegui compreender muito bem, acho que a gente até, não sei, uma vez eu falei isso para você, o que se quer entender por ciência da religião aplicada. Nas conversas que eu já tive, por exemplo, com o Matheus, né, a impressão que eu tenho é como se fosse um conhecimento bem quadrado, né? E aí eu pego esse conhecimento e vou aplicá-lo em sala de aula. Eu penso que a perspectiva intercultural, se for isso, né, que está desenhado na minha cabeça, essa aplicação, ela seria de modo bem exusíaco, sabe? Essa aplicação, ela seria
de uma forma dinâmica e de movimento. Por outro lado, me preocupa e me deixa angustiada pensar em uma ciência da religião solta, que não seja direcionada, e esse termo aplicado faz isso, né? Faz isso a diversos setores da sociedade, o turismo, né? a natureza, a educação, né? Essas ciências da religião aplicada, para ela se casar com a perspectiva intercultural, não, eu creio que não pode ser naquela visão alemã do Franco Zaski e seus seguidores, sabe? Eu penso que no Brasil isso não seria possível em função da nossa diversidade religiosa, em função desse movimento que são as religiões, como diz J.J. Queiroz, da constelação, né, de religiões que temos aqui. Então, a própria ciência da religião aplicada, ela, nessa perspectiva intercultural, ela vai ter que se pensar, né, de empreender reflexões, porque ela teria que ser aplicada de forma intercultural. Eu compreendo a ciência da religião aplicada e o potencial da ciência da religião como ciência da religião aplicada na solução de problemas vividos pelas pessoas e pelos grupos, né? Então, que conhecimentos produzem cientistas da religião de modo a oferecer concretamente alternativas para a solução de problemas? E é por esse viés que eu fiquei ouvindo você, pensando, nossa, tem um grande potencial, né, de aplicação da perspectiva intercultural para uma ciência da religião aplicada, focada em solução de problemas concretos que as pessoas vivem, né? Os mais diversos nas diferentes áreas. Entendi. É que eu tenho ouvido, Flávio, muito essa questão da ciência da religião aplicada a partir de uma transposição didática. E aí isso me deixa um pouco preocupada numa perspectiva intercultural. Agora, a forma como você está aí raciocinando, refletindo, realmente é um grande potencial, porque seria uma ciência da religião direcionada, vê se é isso que você está pensando, direcionada para a libertação. Aí o seu cunho é um cunho político, direcionada para promover abertura, para promover desprendimento, para fazer valer a existência de uma diferença colonial, para levar a operar em uma nova lógica. Aí sim, é um potencial fantástico, você tem razão. Eu acho que a gente está bem casadinho nessas ideias. Nós estamos nessa encruzilhada. Nós estamos nessa encruzilhada. Eu só tenho muito receio da coisa da transposição didática, sabe? Eu entendo. Eu tenho uma dificuldade de entender isso, assim. Mas aí eu gostei. Esse é um aplicado aí bem intercultural. Para a solução de problemas, né? Mas vou devolver para a Fabiana para ela ver se tem mais alguém. E nós temos ainda 5 minutos para concluir, Fabiana. Ok, professor. Então aí esse combinado fica bem eixozico, professor? Bem Como que é? Zico. Fica esse combinadinho assim, fica. Mais alguém? Ou eu acho que não. Estou anotando aqui essas falas do Flávio, que eu preciso pensar melhor depois. O nosso próximo encontro. A qualquer momento é só passar uma mensagem e a gente conversa. Tá bom. Eu acho que podemos concluir então, Fabiana. Pode ser? Passar para as palavras finais da professora. Professora, muito obrigada. Deixo com a senhora aí o momento final, as palavras finais aí. E foi um prazer recebê-la aqui no nosso workshop. Muito obrigada mesmo.
Gente, eu que agradeço, eu espero ter contribuído, espero ter mexido, né? Deixado vocês inquietos, porque eu penso que a ciência da religião, nessa perspectiva, né, exusíaca, ela tem que mexer com nossas bases, ela tem que criar indisposições para que a gente possa buscar, né, soluções. Eu, usando aqui, né, as palavras do Flávio, eu não acredito numa ciência da religião quadrada, fechada, né, nesse sentido alemão. Eu penso que para o Brasil ela não é possível, e eu acredito numa ciência da religião voltada para o que é nosso, para as nossas religiosidades, para os problemas no nosso país, uma ciência da religião que deve ser política, né? Que deve promover, sim, através, né, desse seu direcionamento para o ensino religioso, né? Que ela deva ser intercultural, no sentido de libertadora mesmo, de descolonizadora, de decolonizadora e de libertadora. É assim que eu penso. Uma ciência da religião, e aí Flávio já está quase me convencendo, que seja capaz de, anotar aqui, solucionar, né, os problemas, pelo menos identificar, Flávio, identificar e solucionar os problemas da nossa sociedade e da nossa sociedade considerando, né, o objeto, a religião. Eu dizia um tempo atrás, para alguma coisa precisa servir isso que a gente faz, não? Isso, Não dá para ficar guardado na biblioteca, não dá. Mas confinado no escritório. eu acho que a gente está provando que existe finalidade, Pois é, sim. né? E bem prático. Muito bem. Me permitam fazer um agradecimento mais geral, Cristina. Se puder aguardar um pouquinho. Essa é a última sessão do workshop. O Paulo, se estiver aqui com a gente, né, coloquei ele em destaque, para a gente fazer um agradecimento em nome do grupo de pesquisa ao trabalho que a Fabiana de Faria, o Paulo Vinícius Faria Pereira, eles fizeram na preparação, na elaboração, no acompanhamento, nos contatos, né? Também a Marina, que fez, né, toda a nossa arte ao longo desse ano. E internamente nós temos falado, colegas de fora, né, que nos visitam, que nos honram muito com a presença, que essa foi uma decisão muito acertada do nosso grupo em colocar uma reunião mensal, né, como reunião aberta. E se tudo caminhar bem, é muito provável que no ano de 2025 nós retomemos com uma outra edição, né, dessas reuniões abertas que nós temos chamado de workshop do grupo de pesquisa Religião e Cultura. Então teremos mais encontros. E nós nos veremos ainda este ano, porque teremos o colóquio do grupo de pesquisa, que é o evento anual que realizamos, e será agora nos dias de novembro. Um momento, por favor. Em novembro, 7, nos 8, dias 11, 12 e 13. O colóquio do grupo de pesquisa Religião e Cultura. 7 e 8 eu acho que é o do Redeclide, né, que é um outro evento de um grupo de pesquisa do nosso programa. E o nosso do grupo de pesquisa 11, 12 e 13, nós vamos abordar a temática da religião vivida, né? Estão aqui já alguns membros da comissão organizadora, o Leandro, o Renato, a Beatriz também compõem essa equipe. Então, daqui a pouquinho, logo em novembro, nós nos veremos novamente no colóquio. Eu espero que vocês tenham já feito a inscrição para a gente discutir esse tema da religião vivida. E aí sim, próximos encontros a partir do ano que vem. Gente, muito obrigado, Cristina, mais uma vez, um abraço. Tudo de bom. Obrigada, Flávia. Obrigado, Tudo de bom. Fabiana e Paulo, mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado a todos e todas que participaram. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.